A paz do Senhor, meus irmãos, estamos aqui para mais um vídeo e neste vídeo será o primeiro de uma série de no mínimo 12 vídeos que estaremos postando aqui. Nesta série teremos a história das 12 tribos de Israel, um pouco dos seus patriarcas e mais sobre a história da sua tribo. Como vai funcionar? No vídeo de hoje estarei falando sobre a tribo de Ruben, da tribo do filho mais velho de Jacó. E no próximo vídeo estarei falando de Simeão, Levi e assim por diante. Bom, sem mais delongas, vamos falar um pouco da tribo de Ruben para não perder muito tempo, direto ao ponto. Ruben era filho de Israel, ou Jacó, e filho também de Leia, ou Lia, dependendo da sua versão. Ele era o filho mais velho de Jacó. Normalmente, na época, ele deveria receber a bênção dobrada, a herança dobrada quando seu pai morresse por seu filho primogênito, e devia liderar a sua família depois de seu pai. Porém, a história nos conta que Ruben perdeu esse direito por se deitar com a concubina do seu pai, Bila, que originalmente era serva de Raquel. A Bíblia não deixa indícios por que Ruben fez isso. Podia ser porque ele já queria aproveitar a liderança do clã, porque naquela época, quando o pai morria, para o filho mais velho pegava suas concubinas e se deitava para garantir a sua liderança no clã. Talvez foi isso, talvez não. A Bíblia não deixa indícios. Só diz que Ruben fez isso e Jacó soube. A Bíblia não fala como se foi reação imediata, não sabe se ele viu em segredo ou não, mas lá no final da sua vida ele fez Ruben lembrar desse episódio e infelizmente jogou uma maldição para Ruben por causa desse seu pecado. O nome de Ruben significa eis um filho. A Bíblia fala um pouco sobre Ruben, mas o mais italiano é que não fala muito sobre os seus descendentes. Ruben, quando não estava presente na hora da venda de José, foi o único filho que não estava presente quando José foi vendido como escravo para o Egito, e também foi o mais sensato, digamos assim, ao assunto sobre José. A Bíblia deixa claro que Ruben não queria o mal de José, ele queria até proteger ele. Tanto que quando ele se afastou dos seus irmãos foi realmente para procurar ajuda, para depois voltar para resgatar o menino. Mas quando ele chegou lá, José já tinha sido vendido como escravo. Lá, quando os irmãos de José vão para o Egito, Ruben, analisando toda a situação, por causa que eles estavam sendo presos, porque José estava testando eles, ele concluiu que tinha sido um julgamento de Deus por causa do pecado que eles tinham cometido com o irmão dele, José, no passado. Embora Ruben não tivesse culpa de nada, embora Ruben não tivesse participado do plano, ele mesmo se culpou também, porque a ideia de ajudar ele na cova foi de Ruben, como a Bíblia diz. Porém, Ruben deu essa ideia para apaziguar a ira dos irmãos, porque a ideia principal dos irmãos era matar José. Porém, ele deu essa ideia de jogar num poço seco e os irmãos aderiram à ideia. Porém, Ruben se justificou e disse que ele também era o culpado, porque ele também estava sofrendo pelo pecado dos irmãos e também pelo dele, porque ele também se culpou. A Bíblia a partir daí não fala muito mais sobre Ruben, só fala somente na parte das bênçãos e das maldições no fim da vida de Jacó, quando ele estava abençoando seus filhos. A bênção dele, pelo que Jacó diz na Bíblia, diz: ele seria o mais excelente em alteza e o mais excelente em vigor, mas por ser impetuoso como água, perdeu a sua alteza. Consequentemente, ele perdeu isso por causa do seu pecado ao se deitar com a concubina do seu pai, Bila, pois como o próprio Jacó diz, que ele perdeu tudo isso porque profanou o leito de seu pai ao se deitar com Bila, sua concubina. Bom, agora vamos falar um pouco sobre a sua tribo. A tribo de Ruben não tem muitos detalhes na Bíblia. Se formos ver bem na Bíblia, nenhum descendente da tribo de Ruben foi importante para a história de Israel. Como assim, meu irmão? Nenhum da tribo de Ruben foi rei, foi juiz, e se teve algum profeta, a Bíblia não registra, porque não fala quase nada de uma pessoa importante da tribo de Ruben. Algumas pessoas que a Bíblia fala que foram da tribo de Ruben foram Datã e Abirão. Quem eram esses dois homens? Eles participaram da revolta de Torá, quando Torá se revoltou contra Moisés e, digamos, teria assumir o poder no lugar de Moisés. Ou seja, os únicos dois homens que aparecem, na verdade eram três, mas a Bíblia cita apenas o nome de dois. Os únicos homens que aparecem da tribo de Ruben aparecem de forma negativa na história. Os descendentes da tribo de Ruben se chamavam Rubenitas, e os filhos da tribo de Ruben eram Enoque, Palu, Esrom e Carmi. Esses eram os 4 filhos de Ruben que deram a descendência da tribo de Ruben.
Aleluia, glória a Deus. A Bíblia fala também sobre Ruben, natantista de Israel. Ruben, sua tribo se estabeleceu na costa do Mar Morto, ao leste do Rio Jordão, como diz aqui o mapa. E o símbolo da sua tribo era uma palmeira. Todas as tribos de Israel tinham um símbolo próprio, e a tribo de Ruben simbolizava uma palmeira, como está aqui esta bandeira aqui. A Bíblia também fala sobre a sua potência militar. Ruben não era muito bem militariamente, porque ele fazia, junto com Ruben, ele fazia parte das tribos Ruben, Simeão e Gade. Ou seja, na guerra ele se juntava com essas outras duas tribos para guerrear. Ele não tinha um chefe de tropas próprio da tribo, não. Ele se juntava a outras duas tribos e era chefiado por apenas um chefe de tropa, como nós encontramos lá no livro de Josué e Deuteronômio. Outro fato interessante sobre Ruben é que depois que começaram a estabelecer os territórios em Israel, quando Josué estava conquistando Canaã, a tribo de Ruben, Gad e Manassés ergueram um altar. E isso quase provocou a primeira guerra civil de Israel. Os israelitas ficaram irados, porque o altar devia somente estar no tabernáculo. O altar de Deus devia só estar na tribo de Levi, no tabernáculo, onde ficava no centro de Israel. Então, todo o exército de Israel foram até essas tribos e teriam de guerrear com eles. Mas nada passou de um simples mal entendido. Esse altar, na verdade, não era um altar de holocausto, e sim de testemunho de Deus. Ou seja, esse altar não era para fazer sacrifícios, e sim de testemunho, para agradecer a Deus, para testificar a Deus. Então tudo ficou bem. A tribo de Ruben também é lembrada no episódio de Baraque e Débora, na guerra dos cananeus. Eles se recusaram a ajudar Baraque e Débora na guerra dos cananeus, e essa tribo não participou, tanto que quando Débora fez o clamor dela, fez os cantos dela, ela não mencionou a tribo de Ruben. Ela mencionou sim, mas também mencionou de forma, como eu posso dizer, de forma não tão positiva. Nos tempos do rei Saul, a tribo de Ruben lutou contra os Adabarenos. Eles lutaram contra essa tribo. A tribo de Ruben, como os irmãos viram no mapa, ela faz fronteira com vários outros países estrangeiros. Ou seja, ela era uma tribo principal onde era principalmente atacada. Ou seja, ela era o foco das outras nações, pois era uma tribo que fazia fronteira com elas. Ou seja, ela estava sempre a desper de ataque dos inimigos. Porém, Moisés sabia disso e ele profetizou uma bênção para eles, que se encontra lá no livro de Deuteronômio, capítulo 36, verso 6, que diz: Viva Ruben e não morra, e que sejam numerosos os seus varões. A tribo de Ruben não era tão grande, e a utilização da sua tribo não era tão vantajosa, então podia ser muito facilmente dizimada por um exército grande. Por isso que Moisés disse: Viva Ruben e que ela não morra, e que a sua descendência sejam numerosos. Porém, a tribo de Ruben foi perdendo seus descendentes ao passar do tempo, e a tribo de Ruben é mencionada pela última vez quando ela foi levada cativa à Síria. Desde então não se sabe mais nada sobre essa tribo, mas ela volta a aparecer na profecia de Ezequiel, dizendo que ela irá ser restaurada, e também aparece também lá em Apocalipse, quando fala dos 144.000 selados, e 12.000 selados onde participar da tribo de Ruben. Ou seja, a tribo de Ruben não está extinta, ainda existem rubenitas por aí pelo mundo, somente eles não sabem que são rubenitas, ou sabem, não sabemos, mas eles ainda existem, ainda vão ser salvos, eles vão ser parte do remanescente de Israel. Então esse é um ponto sobre da tribo de Ruben. Como eu disse, a tribo de Ruben não tem muito significado histórico na história de Israel. A sua tribo trabalhava principalmente por pastores. Eles eram pastores de gado, pastores de ovelhas. Não era uma tribo rica e também não foi uma tribo importante. E é curioso, pois o seu patriarca dessa tribo era o filho mais velho de Jacó, porém, com seu pecado, acabou sendo uma das tribos mais desprezadas, uma das tribos, digamos, que sem serventia de Israel. Não digamos sem serventia, porque todas as tribos de Israel foram muito importantes, mas a tribo de Ruben poderemos considerar como uma das menos importantes. Bem, meus irmãos, esse foi um pouco
da tribo de Ruben. A Bíblia e seus vamos para animais também falam mais sobre da tribo de Ruben. Eu apenas introduzi a tribo de Ruben para os irmãos. Adoro tanto os irmãos para os irmãos estudarem mais profundo. E essa foi apenas uma introdução à palavra. Eu deixo na mão dos irmãos para os irmãos pesquisarem e estudarem mais sobre a tribo de Ruben para adquirir conhecimento. Agradeço aos irmãos que assistiram até aqui. E nos demais dias estaremos postando mais vídeos sobre os outros filhos de Israel, sobre as outras tribos. Então é isso, meus irmãos. Deus abençoe grandemente a vida de vocês e até o próximo vídeo.